A história de Jonas não é apenas uma aventura de um profeta e um grande peixe, mas um profundo reflexo sobre a desobediência, o preconceito humano e a universalidade da misericórdia divina. Essa história nos conduz a uma pergunta: onde nos escondemos quando a voz de Deus nos chama para o impossível? Quer saber mais? Fica comigo até o final do vídeo. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Prepare-se para mergulhar em uma jornada profunda pelo livro do profeta Jonas, um dos profetas menores do cânon protestante. Aceita o desafio? Então, seja muito bem-vindo. Espero que possamos aprender juntos. Já aproveita, se inscreve no canal. Nós estamos crescendo a cada dia para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Nesse vídeo, seguimos a nossa viagem no tempo e na história que moldou a fé judaico-cristã. Que bom ter você aqui novamente. Obrigado pela sua companhia. Vamos entender o contexto histórico. Jonas, um nome que ecoa entre os profetas menores, mas cuja história é maior que muitos livros. Ele viveu no século 8 a.C., durante o reino de Jeroboão II, conforme descrito em 2 Reis, capítulo 14, verso 25, quando Israel experimentava prosperidade externa, mas decadência espiritual interna. Enquanto a Assíria crescia como potência brutal, conhecida por sua violência e crueldade. Deus escolheu um profeta israelita para levar uma mensagem justamente ao coração do império inimigo Nínive, a capital do terror daquela época. Jonas não era apenas um profeta, era um israelita patriota, alguém que conhecia a gravidade da missão. A Bíblia não deixa claro que ele fugiu por medo do perigo. A recusa em cumprir a ordem de Deus possivelmente está relacionada às consequências da misericórdia de Deus. Jonas sabia que se Nínive se arrependesse, Deus a perdoaria, poupando o povo considerado inimigo declarado de Israel. O capítulo 1 mostra que Jonas foge do Senhor. A história começa com um simples comando: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu contra mim. Mas Jonas foge. Em vez de subir para Nínive, ele desce para Jope e embarca num navio rumo a Tarsis, literalmente na direção oposta. Ele não foge por medo da missão, ele foge por medo da compaixão de Deus, algo que só será revelado no capítulo 4. Então, o Senhor envia uma tempestade, mas uma tempestade tão violenta que ameaça despedaçar o navio. Os marinheiros clamam seus deuses, lançam cargas ao mar, enquanto Jonas dorme profundamente no porão, como alguém que tenta anestesiar a própria consciência. Quando Jonas admite que é o responsável e pede para ser lançado ao mar, aquele ato se torna uma confissão, como se ele declarasse: estou lutando contra Deus, mas não posso vencê-lo. A tempestade cessa, os marinheiros temem ao verdadeiro Deus e Jonas é engolido por um grande peixe preparado pelo Senhor. No capítulo 2 encontramos a oração dentro do grande peixe. No ventre do peixe, Jonas ora, declarando: na minha angústia, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Ele reconhece que Deus o disciplinou, mas também o preservou. Ele promete oferecer sacrifícios com a voz do agradecimento e pagar os votos, e declara: a salvação vem do Senhor. É como se, envolto em total escuridão, Jonas finalmente visse a luz. Deus ordena ao peixe e Jonas é vomitado em terra firme. Assim, o profeta recebe uma segunda chance. Já no capítulo 3, o destaque está na pregação e no arrependimento de Nínive. Deus fala novamente: levanta-te, vai a Nínive. Desta vez, Jonas obedece. Nínive era uma cidade gigantesca, de 3 dias de caminhada. Jonas anuncia: ainda há 40 dias e Nínive será destruída. E então acontece um dos maiores milagres do Antigo Testamento. A cidade inteira crê em Deus, do maior ao menor, inclusive o rei. Todos se humilham em jejum, vestem pano de saco e clamam pela misericórdia divina. E Deus vê o arrependimento, se compadece e a cidade é poupada. Por fim, o capítulo 4 descreve a ira de Jonas e a compaixão de Deus. Se a história terminasse no capítulo 3, Jonas seria um herói, mas Deus quer mostrar algo mais profundo. O problema não era apenas Nínive.
era Jonas. O profeta fica indignado com a misericórdia divina e confessa: eu sabia que tu és Deus piedoso e misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade. Jonas queria justiça para os inimigos, mas Deus queria transformar o coração do profeta. E então, o Senhor prepara uma planta para dar sombra a Jonas, depois manda um verme destruí-la. E por meio dessa simples ilustração, Deus mostra a sua compaixão. Jonas, você se compadece de uma planta. Eu não me compadecerei de mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda. O livro termina e fica uma pergunta aberta. Será que a história de Jonas não é um espelho para todos aqueles que às vezes querem a misericórdia para si, mas a condenação para os outros? O livro de Jonas, no contexto protestante, é visto como a mensagem universal da graça e o sinal da morte e ressurreição de Cristo, como podemos confirmar em Mateus capítulo 12, verso 40. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Note que o grande peixe obedeceu, os marinheiros pagãos obedeceram, a cidade inimiga obedeceu, a planta e o verme obedeceram, e o único rebelde é o profeta de Deus. Em uma leitura cuidadosa e atenta, pode-se observar que essa mensagem tinha em vista um público mais amplo, o povo de Israel, que no século 8 a.C. era cínico e espiritualmente insensível, mostrando que Deus é soberano para salvar, sejam israelitas, sejam ninivitas. Ele nos desafia a abandonar o nosso nacionalismo espiritual, por assim dizer, ou preconceito, e abraçar o coração missionário de Deus que deseja a salvação de todos. Aprendemos que, por mais rápida e longe que seja a fuga de alguém, ela nunca será capaz de fugir do amor e da misericórdia do nosso Senhor, pois sua graça tem um alcance maior que qualquer fuga. E então, você sabia? Agora que conhece esse panorama, te convido a ler o livro completo e observar esses detalhes. No próximo vídeo, veremos o livro do profeta Miqueias. Se ainda não assistiu aos vídeos anteriores dos profetas Obadias e Amós, eu vou deixar de sugestão os cards na tela e os links aqui na descrição. Gostou? Comente, deixe o seu like. O seu like ajuda muito o canal. Assim, o YouTube reconhece o vídeo como relevante e recomenda para mais pessoas. E você ajuda a espalhar a palavra de Deus. Se possível, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para não perder os próximos episódios. Eu sou o Marcos O, eu fico por aqui, siga por aí, um forte abraço, até o próximo vídeo para que possamos continuar em conexão e que Deus nos abençoe. Até lá!